Você já teve a sensação de que o seu dinheiro ele não rende mais como antes? De que as compras no mercado, de que o cafezinho ou até mesmo a conta do restaurante ficou ainda mais cara? Pois é, isso tem um nome e o nome se chama inflação. A inflação nada mais é do que o seu poder de compra com o passar dos anos. O valor ele permanece o mesmo, mas o poder de compra ele diminui na linha do tempo. Ou seja, os mesmos R$ 100 que hoje você pode usar para comprar 10 itens no mercado, ano que vem você pode usar esses mesmos R$ 100 para comprar somente 8 itens no mercado. Ou seja, os mesmos R$ 100 eles permanecem, o mesmo valor, mas o poder de compra desses R$ 100 eles diminuem. Hoje a gente vai falar sobre inflação, a importância dela na linha do tempo e como ela afeta o seu poder de compra. Eu sou Marcos Trigueiro, sou planejador financeiro e eu ajudo os profissionais da área financeira, administrativa e contábil a dobrarem a sua remuneração sem precisar sair do emprego atual. Então, se você está insatisfeito porque trabalha muito e ganha um pouco mais de um salário mínimo, a sua chance de se tornar um planejador financeiro trabalhando poucas horas ao dia, ajudando pessoas a se organizarem financeiramente e conquistarem seus objetivos, é com a gente aqui da Think Finance. Então, se você curte nossos conteúdos, se você tem interesse no mercado financeiro, já segue a gente no Instagram, já se inscreve aqui no canal no YouTube, deixa o joinha, porque o seu joinha significa muito pra gente. E qualquer dúvida que você tiver, deixe um comentário e vamos embora para o conteúdo desse vídeo. No Brasil hoje, a inflação ela é medida pelo IPCA. O IPCA significa Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo. O IPCA ele é um indicador de mercado, um índice de mercado. Ele reflete diversos aspectos da nossa economia, desde gastos governamentais, desde despesas, importação, exportação. Ele resume basicamente o poder de compra, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Então, o IPCA ele é calculado com uma série de fatores. É calculado pelos economistas que a gente tem no país, né? O IPCA ele é calculado pelo Banco Central. E todo início de ano, o Banco Central ele traça a expectativa da inflação, a expectativa do IPCA para o final do ano e com o passar do tempo ele vai atualizando essa expectativa. O Boletim Focus, né, traz justamente essa expectativa para a gente e a cada novo Boletim Focus que é publicado tem as alterações de acordo com a situação atual do mercado, porque durante um período de 12 meses o mercado ele vai oscilar bastante, desde eventos externos, desde eventos internos, podem alterar a perspectiva das pessoas, dos economistas, em relação ao que vai acontecer com a economia. O IPCA ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele vai ser justamente um índice utilizado para a gente compreender como é que está o poder de compra das pessoas em relação a diversos fatores. E o IPCA, ele afeta principalmente a classe trabalhadora, porque a classe média trabalhadora justamente é a classe que vai ter um poder de compra, que vai, querendo ou não, fazer questão desse poder de compra ele se manter padrão ou melhorar o poder de compra, em caso de deflação, né? Que é quando a inflação ela está negativa, está caindo. Então, basicamente, a classe trabalhadora é a classe mais afetada pela nossa inflação. A inflação ela é controlada de algumas formas. Uma dessas formas é justamente através da taxa de juros nacional, que é a taxa Selic. A taxa Selic ela serve para controlar a inflação. A taxa Selic ela é controlada pelo Banco Central, né? Então, em média, a cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vai se reunir para definir se ele vai aumentar a taxa Selic, manter a taxa Selic ou reduzir a taxa Selic. E a política de aumento, manutenção ou diminuição é justamente para controle da inflação. Se a inflação ela está alta, significa que o poder de compra das pessoas está menor. Ou seja, as pessoas, ao invés de comprarem mais, elas preferem deixar o seu dinheiro parado, porque
porque a inflação ela está alta, significa que para a gente reduzir a inflação, a gente precisa aumentar a taxa de juros. Porque quando a gente aumenta a taxa de juros, as pessoas deixam de gastar e deixam o seu dinheiro parado, rendendo. Se o dinheiro está parado rendendo, o poder de compra ele volta porque a inflação ela cai. E aí a taxa de juros nacional ela despenca. E aí depois a inflação sobe, taxa de juros sobe, as pessoas param de comprar novamente, inflação cai, taxa de juros cai, as pessoas voltam a comprar e é um ciclo da economia. Então por isso você precisa entender sobre a inflação para saber em qual momento da economia nós estamos, para tomar as melhores decisões em relação à parte financeira, em relação aos seus investimentos e diversos outros fatores, como tomada de crédito, tomada de empréstimos e tudo mais. E um ponto importante sobre a inflação é justamente que a inflação no Brasil ela cresce mais do que a inflação nos Estados Unidos, por exemplo. Até porque a economia dos Estados Unidos é uma economia muito mais forte que a economia nacional. E justamente por isso a inflação lá cresce, mas bem menos do que a inflação no Brasil. Então, na linha do tempo, investir na inflação no Brasil é mais rentável do que investir na inflação americana. Porém, o poder de compra no Brasil, ele diminui muito mais do que o poder de compra nos Estados Unidos. Então a gente tem que colocar esse peso na balança também e levar isso em consideração. Outro ponto, eu vou contar a história de um amigo meu aqui para vocês. Meu amigo, vou dar um nome fictício para ele, né? Vou dar o nome de Matheus. Matheus, ele por anos guardou dinheiro na poupança. Muita gente no Brasil hoje guarda dinheiro na poupança por falta de educação financeira, justamente por não ter acesso ao conhecimento dos melhores tipos de investimento. Mateus, como a maior parte dos brasileiros, guardou por anos dinheiro na poupança, acreditando que esse dinheiro, ele, por mais por pior que rendesse, mas rendesse alguma coisa. Só que, se ele guardou por anos dinheiro na poupança, o primeiro ponto é, durante esse período, a poupança ela ganhou ou perdeu da inflação? No caso de Mateus, no período em que ele guardou dinheiro na poupança, a poupança, que rende 70% do CDI, que é bem próximo da taxa Selic, o CDI ele rende hoje mais ou menos 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic hoje está em 11,25%, o CDI está em 11,15% ao ano. Então, a poupança rende 70% disso. A poupança rende cerca de 7,7% ao ano de juros, tá? Então, só para a gente entender aqui, ele guardou por anos dinheiro na poupança. Quanto é que foi a inflação nesse período? Se a poupança no período rendeu X, a inflação tem que render menos que X para poder ele ter aumentado, de fato, o poder de compra dele. Porque se esse valor, se esse rendimento da poupança for menor que a inflação, significa que ele perdeu dinheiro. Significa que ele, não é que ele perdeu dinheiro, mas ele perdeu o poder de compra. E a pergunta que eu geralmente faço para os meus clientes é: você prefere R$ 1 milhão hoje ou R$ 1 milhão há 10 anos atrás? Geralmente o cliente vai responder que prefere R$ 1 milhão há 10 anos atrás. Por quê? Com R$ 1 milhão há 10 anos atrás, o poder de compra era muito maior do que R$ 1 milhão hoje. Parece loucura o que acontece, mas de fato é assim que funciona o mercado. Se a gente não tiver investimentos que rentabilizem pelo menos a inflação, a gente está, não é que a gente está perdendo dinheiro, mas a gente está perdendo poder de compra. Por isso que os investimentos de longo prazo, o ideal é que a gente compare sempre com a inflação e que rendam pelo menos a inflação mais 2, 3% ao ano para que a gente tenha um juros positivo, que a gente chama de juro real. Juro real é o retorno que a gente tem descontando a inflação. Se eu tive 10% de retorno ao ano e a inflação nesse ano foi 5%, qual foi meu juro real? Meu juro real foi de 5%, justamente o que excedeu a inflação. Então, o meu poder de compra ele cresceu em 5% nesse ano. Então, é importante demais você entender que a inflação, por mais que ela você possa ter a rentabilidade na sua carteira, mas a inflação ela diminui o seu poder de compra na linha do tempo e você precisa pelo menos manter o seu poder de compra na linha do tempo ou aumentar o seu poder de compra.
Então, buscar investimentos que rendam pelo menos a inflação mais um determinado percentual é uma boa alternativa. Óbvio, isso pensando no longo prazo. No curto prazo, você pode buscar investimentos que rentabilizem o 100% do CDI. E, obviamente, o 100% do CDI, ele tende a ser maior que a inflação. Exemplos atuais de hoje. O 100% do CDI rende 11,15% ao ano. A inflação já controlada está em 4,5%, 4% no último ano. Então, pô, a inflação, o juro real está em inflação, mais 6,5% ao ano. 6,75% ao ano. O que é bom. Agora, se tem um tesouro direto que me oferece PCA mais 6, eu vou pagar esse título? Não vou. Por quê? Porque eu sei que o CDI hoje me rende inflação mais 6,5. Para mim não é atrativo pegar IPCA mais 6 num curto período de tempo. Então eu posso pegar investimentos que rentabilizem ainda mais no curto período de tempo do que a inflação. Então meu poder de compra, meu juro real, ele é positivo. E você? Você hoje está protegendo seu dinheiro contra a inflação? Ou você não sabia do impacto que a inflação ela tinha no seu bolso? Deixa aqui no comentário. A inflação é como se fosse uma mão invisível, um inimigo invisível que suga, querendo ou não, o seu poder de compra. Então, se você tem a meta de atingir R$ 1 milhão, você precisa sempre reajustar esse R$ 1 milhão da data que você traçou essa meta, a data atual, né, que você está querendo atingir essa meta. Então, por exemplo, se eu tracei a meta de ter R$ 1 milhão há 10 anos atrás, hoje R$ 1 milhão não tem o mesmo poder de compra que R$ 1 milhão há 10 anos atrás. Então, hoje eu teria que reajustar a minha meta para que R$ 1 milhão, eu tenho que saber qual era o poder de compra desses 1 milhão hoje. E aí sim seria a minha nova meta. R$ 1 milhão em janeiro de 2014, em janeiro de 2024, para ter o mesmo poder de compra, a gente teria que ter aproximadamente R$ 1.700.000. Só para você ver o quanto o poder de compra ele mudou. Eu vou pedir para a produção deixar aqui na tela o quanto R$ 1 milhão, 10 anos atrás, hoje a gente precisaria ter para manter o mesmo poder de compra, corrigido pelo IPCA. E aí você tira suas próprias conclusões depois de tudo isso que a gente abordou hoje sobre o IPCA. A importância dele na sua carteira de investimentos para você entender como é que você pode manter o seu poder de compra na linha do tempo, sobre o que é juro real e a importância de sempre você buscar ganhar da inflação para que o seu poder de compra ele seja preservado na linha do tempo. Então, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, deixa teu like, porque o teu like é a certeza de que a gente está trazendo os conteúdos que fazem sentido para a sua realidade. E se você atua no mercado financeiro, você precisa entender sobre o IPCA para poder buscar pelo menos o IPCA para os seus clientes no longo prazo, tá? E até mesmo aproveitar outras oportunidades no curto prazo para trazer um retorno mais exponencial e um retorno mais eficiente para o seu cliente. Se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos. Toda semana a gente está trazendo um novo conteúdo. Então vamos embora transformar o Brasil através da educação financeira. Te espero no próximo vídeo.